Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz. É muito bom poder refletir com você sobre temas relevantes da espiritualidade cristã. Eu sou o Padre James Batista e te acolho pela Amazon Site de maneira muito especial. Estamos com mais um episódio do Isto é Igreja. E hoje, excepcionalmente, eu quero falar sobre sacramentos. O que são os sacramentos? Quem pode recebê-los? Os sacramentos, eu posso receber todos como sacerdote, você como leigo pode receber todos. Quantos são? Os sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana totalizam 7 sacramentos. Dentre todos, o primeiro na ordem cronológica é o sacramento do batismo. O segundo na ordem cronológica é o sacramento da reconciliação, em preparação para receber o terceiro, que é o sacramento da Eucaristia, ou primeira comunhão. O quarto sacramento é o da confirmação, que é o sacramento da crisma. E os dois últimos, dependendo para quem receba. Por que para quem receba, padre? Calma que eu vou explicar. Aí vem unção dos enfermos e matrimônio, ou unção dos enfermos e ordem. Eu, como sacerdote, posso receber 6 sacramentos: batismo, confissão, Eucaristia, crisma, unção dos enfermos e ordem. O sacerdote, ele recebe o sacramento da ordem. O leigo casado, ele recebe batismo, confissão, Eucaristia, crisma, unção dos enfermos e matrimônio. Por isso, eu como sacerdote só posso receber 6. E você que já recebeu o sacramento do matrimônio só pode receber também 6. O padre não recebe o sacramento do matrimônio, mas recebe o da ordem. Você que recebeu o sacramento do matrimônio não pode receber o sacramento da ordem. Por isso, nós estamos empatados. Assim sendo, os sacramentos são ministrados para todos os que precisam, querem, pedem e se responsabilizam para viver esses sacramentos. Padre James, eu fui batizado quando criança e eu não pedi o sacramento do batismo. De fato, eu também fui batizado como criança, mas graças ao papai e à mamãe, que se responsabilizaram por mim naquele ato litúrgico sagrado e cumpriram com o que se responsabilizaram, hoje eu sou sacerdote. E sou muito feliz por ser sacerdote. Geralmente o sacramento do batismo, que é o primeiro, se recebe quando criancinha. E esse é o sacramento em que os pais se responsabilizam pelos filhos. E aí eu quero rezar com você, meditar sobre a palavra de Deus que fala sobre esse sacramento. Capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, versículos 19 e 20. Jesus diz assim: Ide por todo o mundo, batizando-os todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo que vos ordeno. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Em 2 versículos do Novo Testamento, Jesus nos ensina coisas grandiosas. A primeira coisa que ele nos ensina é o sacramento, a importância. Ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aprendemos com essa palavra que todo sacramento, ele é ministrado por alguém, um padre, um bispo, um diácono ou um leigo, sobretudo o batismo. Mas nenhum sacramento é ministrado em nome de quem celebra. Todo sacramento é ministrado em nome da Santíssima Trindade. A segunda coisa que esse texto bíblico nos ensina, que nós precisamos, além de ministrar os sacramentos, ensinar aqueles que recebem os sacramentos. E ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordeno. É um pedido de Jesus. O sacramento, ele tem uma importância imensurável para quem aceita, recebe e vivencia. Para quem só recebe e não compreende, ele então se torna apenas uma celebração. Por isso que na Igreja Católica nós temos a catequese. A catequese é então o momento de ensinar as crianças a conhecer mais o propósito de Deus, o plano salvífico, e a se apaixonarem ainda mais por Jesus, para se honrarem cada sacramento que recebem. A começar exatamente por isso, o sacramento do batismo. Depois do ensinamento, Jesus nos pede uma coisa interessante, né? Ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordeno. Não é fácil a missão de educar alguém. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando. Como é difícil fazer com que um filho se apaixone por Jesus, fazer com que um filho goste de ir à igreja, sobretudo em tempos tão voláteis, sobretudo em tempos de uma sociedade líquida em que a gente tenta segurar e não consegue, sobretudo em tempos em que tudo é tão passageiro e descartável, sobretudo em tempos em que a tecnologia derrama uma enxurrada de oportunidades para com todos nós. Como ensinar um filho a ir seguir o propósito de Jesus, se a tecnologia, a modernidade, tenta sempre afastar do propósito do Mestre? Mas é possível para quem crer, e Jesus disse isso, tudo é possível para aquele que crer. A terceira dimensão desse pequeno texto do Novo Testamento, da Sagrada Escritura, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 19 e 20, é a aliança que Deus nos promete. Eis, diz Jesus, que eu estarei convosco até o fim. O sacramento é para todos, o ensinamento também, e a aliança se confirma. Se eu, como sacerdote, ministro os sacramentos de maneira correta, com amor, com todo o seu significado que pede, se os pais, que são os principais, que têm a prerrogativa para ensinar seus filhos, assim fazem, entra a terceira dimensão, que é a dimensão da aliança. Eis que eu estarei convosco até o fim. Sacramento, ensinamento e a aliança são coisas que estão interligadas. Se eu recebo o sacramento e vivo, se eu aprendo sobre o sacramento, entra a terceira dimensão, que é a aliança. Quantos sacramentos faltam para você? Quantos sacramentos você recebeu? Quais ainda faltam receber? O sacramento, volto a repetir, sobretudo o sacramento do batismo, é o que nos introduz no propósito do plano salvífico através de Jesus. Sendo por Deus criados à sua imagem e semelhança, nós já somos criaturas perfeitas aos olhos de Deus. Mas a partir do momento em que nós somos batizados, nós passamos a ser co-herdeiros da multiforme graça de Jesus. Como é bom, meu irmão,
poder compreender essas dimensões sacramentais, para vivenciar cada dia o propósito que Deus nos convida a vivenciar. Seguir os passos de Jesus com fidelidade, com dedicação, com determinação, é um convite que Ele nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos darei alívio e descanso. Isso é para confirmar que nem um de nós vamos ter um seguimento fácil, não. Seguir Jesus é difícil. Não é fácil seguir Jesus. Ouvir a palavra de Jesus é fácil, mas o seguimento requer compromisso, responsabilidade. Eu ouço a voz de Jesus, eu acolho no meu coração, mas no cotidiano da minha vida eu quero experimentar mais e mais. Eu quero cada dia mais e mais estar unido ao propósito de Deus, fazendo a vontade de seu Filho. Padre James, é tão difícil, Padre James. E eu não sei, é claro que eu sei. É claro que eu sei que é dificílimo. Compreender a dimensão de cada sacramento. Viver cada dimensão. Por exemplo, há quanto tempo você não se confessa? Terminamos agora a Semana Santa, né? Terminamos agora o tempo quaresmal, que esse tempo é um tempo para a gente se confessar e voltar ao colo de Deus. A pergunta é, você se confessou? A pergunta é, há quanto tempo você não se confessa? Porque a confissão é um sacramento e algumas pessoas vivenciam todos os outros, mas tem vergonha de se confessar. Quem tem vergonha de se confessar, tem vergonha de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, por sua bondade infinita e por sua misericórdia inigualável. Que Deus nos abençoe pelo poder que tem o sangue derramado na cruz por Jesus. Que Deus nos abençoe pela força do Espírito Santo e por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, na graça e na paz.